Oi pessoal, eu vou contar alguns causos do escritório dessa semana. A gente vai começar a fazer isso com mais frequência, porque realmente essas histórias ensinam muito pra gente sobre imigração para os Estados Unidos, né? A primeira história é de um cliente que ele contratou um mentor na internet para fazer o processo dele. Tudo bem até então, a única questão é que o mentor não sabia que para você fazer ajuste de status nos Estados Unidos você tem que entrar com um processo separado, não basta apenas você aplicar para o teu I-140. Daí o que aconteceu? Ele deixou de ir para a escola, ele estava em F1, esse cliente, aplicou para o I-140, mas ele só ticou ali no formulário, vou fazer ajuste de status no futuro. Mas ele não fez ajuste de status quando estava aberto, por sinal. E daí o que aconteceu? Passou alguns meses, recebeu uma carta do SES falando assim, olha, você deixou de ir para a escola, você está sem status? Aí ele pensou, eu vou falar que eu estava com Covid. Daí ele falou assim, não, eu tava com Covid e tal, então por isso que eu deixei de ir pra escola, né? Aí o SS mandou outra carta, mande provas, evidências que você teve Covid. Ou seja, esse cliente está na Berlinda agora, ele está numa saia justa com a SES, e como é que tira ele dessa saia justa agora? Ele vai ter que voltar para F1, e como é que ele vai fazer isso? Então, gente, às vezes o barato sai caro, se é para gastar algumas dezenas ou centenas de dólares, veja um advogado americano ou um escritório com muita experiência em imigração nos Estados Unidos para te ajudar, né? A segunda história agora também a gente vê como a gente tem assim, muitas opiniões diferentes sobre os mesmos fenômenos, né? A gente tem um cliente que teve o visto aprovado, ele é um cliente que mora na Inglaterra, da área de TI, e ele optou por fazer sozinho a parte consular dele, né? Ele não quis contratar nosso escritório para cuidar da parte consular. Naquela época a gente ainda aceitava isso, né? Na época ele foi aprovado. Não tem problema, né? Só que o que aconteceu? Ele teve uma proposta de trabalho tão boa na Inglaterra que ele não pode se mudar para os Estados Unidos agora. Ele já foi na entrevista, já está com o visto de imigrante impresso no passaporte dele. Então o que aconteceu? Aí ele fez uma sessão com outro escritório. E esse escritório, o que ele fez? O que disse para ele? Olha só, você já teve o green card aprovado uma vez, então esqueça esse processo, abandone tudo, faça um novo, porque você vai ganhar de novo, você já perdeu esse processo. Gente, manter o green card é simples, é só pisar nos Estados Unidos uma vez a cada 6 meses. Mas eu vim em tal lugar, eu vim em outro lugar, que precisa não sei o quê. Tem zilhões de narrativas. Mas a prática e a experiência do Dr. Jake você pisou uma vez a cada 6 meses e se manteve o green card. Mas quando eu for pedir cidadania, quando eu for renovar, calma, isso é para daqui a 10 anos, 5 anos, né? Você não precisa se mudar agora, mas você precisa pisar em solo americano uma vez a cada 6 meses para manter o seu green card. Você e sua família. É só isso. É muito mais barato pegar um voo de Londres até Miami lá, tomar um café lá no aeroporto, voltar no mesmo avião para Londres, do que pedir extensão de entrada, entrar com essa burocracia e esses outros trâmites aí e tal, que nem sempre dão certo e são custosos, né? Mantenha a tua imigração simples. Não invente moda, né? Não tente complicar o que está ganho, né? Essa é a segunda história dessa semana, né? Terceira história é de um outro cliente nosso que, quando ele foi aprovado no contador, quando ele foi fazer esse 140 dele, ele estava separado. Daí ele só colocou o nome dele. E por algum motivo místico ele não quis colocar o nome do filho dele, não custa nada, é só uma linha ali, né? Não quis colocar o nome do filho dele na época. E agora aprovou e tal, daí você começa a planejar a tua vida nos Estados Unidos. Só que ele tá com uma namorada que tem 2 filhos, um de 7 anos e outro de 16 anos. Aí ele falou assim, Gustavo, como que eu faço para colocar essas pessoas aqui dentro do processo? Daí o que acontece agora, né? Qual que era a intenção dele? Eu não quero complicar muitas coisas, não, eu quero só pegar o green card, depois eu acerto isso. Mas veja bem, quando você tá num novo relacionamento, e essa pessoa com quem você está se relacionando, ela tem filhos, né? Se na data do início do relacionamento formal e evidenciado, de preferência por um casamento, esses filhos tiverem até 18 anos, eles ainda agregam no green card. Se não, não agrega mais, nunca mais. Então, esse cliente ele queria vai demorar um ano e meio para a entrevista dele, tá? Vamos contar assim, ser realista, né? Quando chegar a época da entrevista, for tentar agregar essa família extra aí, né, por assim dizer, vai perder todos esses prazos, o filho mais velho não vai mais poder agregar, talvez a namorada dele nem mais queira vir morar com ele nos Estados Unidos. Então, é uma questão de urgência. Existem procedimentos formais junto à imigração. O Dr. Jake aconselha fazer o quanto antes esse regrupamento das famílias, colocar o filho de 6 anos biológico dele, colocar a namorada dele junto com os filhos, né? Eles aceitam união estável,
É possível que aceitem, mas é muito mais frágil um pedido de união estável do que um casamento civil. Então, o que o Dr. Jake aconselhou? Aconselhou ele a casar o quanto antes, mesmo seja no civil, entrar num acordo com a namorada, né? E, através de um procedimento formal, contatar o SIS junto com o Dr. Jake para agrupar toda essa família o quanto antes de ir para a entrevista. Daí, na entrevista, vai todo mundo junto. E migrem juntos, não tentem separar. Nos Estados Unidos, depois, vamos imaginar, por exemplo, então primeiro pega o green card, depois ela casa comigo, já pode fazer um visto K para ela ir para lá como noiva, daí ela casa lá e faz um ajuste de status lá, de familiar lá dentro do solo americano. Olha, nisso aí já foi 2 anos, já perdeu o filho mais velho, com certeza dentro do grupo. E daí depois para agrupar um familiar dentro do teu green card, o direito de fazer um I-130 para puxar um familiar são mais 10 anos daí de espera. 10 anos de espera. Então, a imigração americana não é simples, não é fácil. É 10 vezes mais complexa do que qualquer outra imigração no mundo. Então, se você tem uma dúvida, quiser conversar com a gente, tem os números aqui embaixo. A gente está à disposição para te ajudar a realizar teu sonho de começar a tua vida nos Estados Unidos. Obrigado.